Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Propositum. Está sendo transmitido no YouTube e no Spotify. Esse é um projeto que começou em 2020 e colocamos em prática agora em 2024. Então, essa primeira temporada, a gente está trazendo aí uma série de mentores, mentorados, amigos, parceiros. Essa é sempre a ideia, a gente potencializar o nosso network e o nosso ambiente. E hoje, no terceiro episódio, a gente está aqui com o meu amigo Rodrigo Faerman, que é graduado em Administração de Negócios pela Universidade de Boston, mestrado em Tecnologia na Informação pela Bocconi, Universidade na Itália, e MBA em Inovação, Liderança e atua com organização sistêmica de negócios. Então, com vocês, Rodrigo Faerman, é uma honra tê-lo aqui no podcast. Edu, estou muito feliz de estar aqui com você, bem legal. Já nos conhecemos há um tempinho aí e é muito interessante ver como a capacidade de tornar uma ideia realidade. Você é um dos caras que para mim é referência nesse quesito. Então, estou bem feliz aí de estar participando aí desse início, né? Terceiro episódio aí desse podcast com vários outros convidados aí muito poderosos nas suas áreas. Bem feliz de estar aqui. Que bom, obrigado. Nos conhecemos num grande evento aqui em Florianópolis e aí, naquele dia que a gente decidiu entrar na mentoria, que foi feito o pitch de vendas no evento, eu decidi sentar na mesa que você estava e ali começou uma bela amizade. Eu lembro que faltava um mês para o meu evento, Propositum, né, que é o nome da minha empresa, é o nome de uma das minhas imersões e é o nome do podcast. E o Propositum, do propósito. E aí eu me conectei contigo e aí a gente sentou para comer um sushi em Florianópolis e você me fez várias perguntas sobre o evento e eu não soube responder a metade. Por algum momento eu pensei, será que esse evento é meu mesmo? Porque eu não estou sabendo responder nada. Então tá aí um superpoder, né, que eu vejo em ti, Rodrigo, e queria saber, né, se no episódio anterior eu entrevistei a Eliane Sato falando sobre pontos fortes. Eu quero saber se você entende quais são os seus pontos fortes, seu superpoder, porque eu descobri meu superpoder sobre ativação, sobre colocar em movimento, e ali eu percebi que você complementava muito, e por isso que a gente faz uma bela parceria, né, falando sobre planejamento, estratégia, sobre estruturação, modelo de negócio, plano de ação. Perguntas que você foi fazendo para você são muito claras, que eu trabalho com certa facilidade com meus mentorados, mas que quando você entrou naquele nível de profundidade, eu falei, caramba, eu não sei responder isso aqui. Então, esses são seus superpoderes? Entrei no nível de profundidade e de chatice, né? Mas é engraçado. Com certeza essa questão de, ao longo da minha vida, da carreira, mas da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre gostava de aprender, mas de fazer algo a respeito, né? E de criar algo novo, meio que uma alquimia, pegar isso, juntar com isso e criar algo novo. Então, com certeza, fazer boas perguntas talvez seja parte desses superpoderes aí. Mas, voltando um pouco e olhando para a minha história, olhando para o que eu vivenciei, o que eu acho que tem uma outra coisa que sempre se destacou, que foi, através, obviamente, dessa curiosidade, também uma capacidade de pontos. Então, nas grandes empresas que eu trabalhei, quando eu estava em multinacional, eu não trabalhava naquele setor super específico e ficava ali na minha cadeirinha. Eu sempre, e isso não era claro para mim, ficou claro depois que eu olhei e falei, caramba, olha só, todas as experiências, eu era meio que um conector das áreas. Então, eu trabalhava com tecnologia, mas eu tinha um pezinho em marketing e um pezinho em estratégia e um outro pé. Então, de uma maneira ou outra, eu sempre estava nesse lugar de trazer talvez uma clareza àquilo que a gente está querendo fazer. E o que acontecia, muitas vezes a gente nem sabia o que queria fazer. Então, o meu processo era, pessoal, antes da gente começar, vamos tentar descobrir o que a gente quer fazer. O que você quer fazer? E eu começava a fazer pergunta. Né? Então, essa curiosidade alinhada com essa, talvez, visão estratégica, eu diria que são parte muito forte desses superpoderes, que é um termo que eu gosto de usar, você sabe, e que eu trago para tudo aquilo que eu faço. Você ficou quanto tempo no mundo corporativo? Porque você ficou, né, como mudar
A Century? Não. Eu fiquei da Zumba, era uma empresa de fitness nos Estados Unidos. Eu fiquei lá como um executivo dessa empresa. Eu fiquei 7 anos e alguma coisa. Era uma empresa. É muito bonito falar CIO e tal, mas era uma empresa que eu entrei, eram 3 sócios e uma secretária e eu entrei. Daí eu saí de lá, nós éramos 350, 400 pessoas. Então eu tive experiências bem ricas e aceleração, assim, acelerar um negócio ao extremo. Né? Não acelerar tipo um trem-bala, tipo um foguete. Então essa foi uma experiência ali, trabalhei em outras multinacionais, daí eu trabalhei na Accenture, que é uma consultoria americana, eu trabalhei na Itália, na Accenture, trabalhei na Telefônica, trabalhei, enfim, em bancos também, nos Estados Unidos, no Brasil, e aí... Essa transição, é fácil ou é difícil? Sair do mundo corporativo, rodando o mundo, escolher uma ilha para morar, a gente... talvez cada vez mais receba executivos do mundo inteiro, né? Verdade. Buscando um novo ritmo de trabalho. Essa foi a tua decisão, né? Olha, tem muita história ali por trás, mas a gente pode resumir. Eu acho que assim, o que você trouxe, é fácil. Eu conheço pessoas que amam o mundo corporativo e que nunca sairiam. Eu conheço pessoas que amam o mundo do empreendedorismo e nunca entrariam no corporativo. Como uma pessoa curiosa, eu falei, eu quero experimentar um pouquinho de tudo. Né? Então foram experiências magníficas. Eu trago muito do corporativo, inclusive, para o trabalho que eu faço com os meus clientes. Sim. Então, tem coisas boas e tem coisas talvez não tão boas em todo lugar, e muito dessas coisas boas e não tão boas, elas são definidas serem boas ou não pelo ponto de vista de quem está vivenciando. Então, eu diria que para mim foi um movimento muito importante, um movimento consciente, mas se de repente eu voltasse para o corporativo, como será que seria como seria essa experiência? Eu não sei, mas eu tô aberto a tudo, mas posso dizer que a decisão, ela ainda mais para vir para um lugar maravilhoso como Florianópolis, foi super fácil. Rodrigo, quando tu estás em empresas do mundo, ou agora talvez mais empresas do Brasil, prestando consultoria, ajudando o executivo, né, ou ajudando talvez grandes empresas a se tornarem mais produtivas, mais organizadas. Eu vejo que quando a gente senta para conversar e você me mentora nos meus processos, eu percebo aquilo que tu falou ali sobre a clareza dos processos que existem na empresa, conectando os setores, conectando o que a gente precisa fazer dentro dela para que essa empresa seja mais ágil, que ela seja mais produtiva, ela seja mais organizada. É tudo isso que eu percebo quando a gente senta para olhar dentro disso da minha empresa. Esse é um movimento teu de sentar nas empresas, talvez hoje é a tua principal bandeira, não, de olhar para a empresa, entender esse todo, entender da onde que a empresa vem, para onde que a empresa vai, para torná-la mais ágil? Eu vou responder em partes aqui. Eu acho que a primeira coisa um movimento que eu fiz há algum tempo, né, foi de estar mais aberto, principalmente para empresários. Então, quando a gente fala de grandes empresas, para mim, grandes empresas são empresas com um propósito muito incrível, né? Então, tem mais a ver com isso do que com o número de colaboradores. Mas, obviamente, a gente vai falar de pequenas e médias empresas em relação ao tamanho. Os últimos 10 anos eu mudei muita coisa. Então, assim, quando eu trago uma visão de processo, que é essencial para a gente ganhar escala, é essencial para o crescimento, e é essencial para a gente não colocar nós como empresários ou empreendedores, criar uma dependência excessiva nossa. Então, a gente, né, o que eu trago também é muito uma visão de liberdade, uma visão de escala, uma visão de cocriação. E para isso acontecer, a gente tem que criar espaço. Senão a gente fica no operacional todo dia, o dia inteiro. Então, até na nossa conversa que é legal, tu tá num crescimento assombroso. Então, quando a gente conversou, eu falei, cara, vamos olhar de uma forma estratégica o teu crescimento, não o que acontece no próximo mês, 2 meses, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, onde você vai estar, e vamos já plantar a sementinha ali. Então, para mim, a minha visão de processo, e aí sim, eu sento com o empresário, eu sento com
enfim, a gestão, e aí a gente traz essa visão, assim como no podcast anterior a Eli fala muito de pontos fortes, é sem dúvida um dos meus focos. Mas eu trago uma visão um pouquinho diferente em relação a esse diagnóstico. É muito mais numa troca. Eu tento não trazer um relatório ou um teste que vai sair resultados. Por quê? Porque também a maneira como a pessoa responde, como ela, o estado de espírito, ela não sabe para onde está indo, entram outras questões. Então, numa conversa, às vezes, no olho, a gente já consegue ter alguns insights muito sutis, mas óbvio, com nossa experiência, tua e minha, a gente já consegue captar muito rápido. Então, é muito nisso. Para mim, o processo é importante, mas essa conexão com quem está fazendo essa gestão, essa liderança, é talvez muito mais importante, e a consciência do que está rolando e para onde eu quero ir é muito mais importante do que ficando em processo. Daqui a pouco a inteligência artificial vai criar todos os processos. E aí, resolve tudo? Não, porque tem algo a mais ali. Então, o meu olhar é para esse algo a mais também. A mais, então, na verdade, é a essência do líder? É a essência do líder, é a essência do negócio. Então, quando a gente senta com uma pessoa que está fazendo uma gestão, uma liderança, talvez ele nem se enxergue como sendo um ponto de referência para todo mundo ali. Então, ali não é só como ele faz a gestão dos outros, mas como ele se enxerga. Se não existe essa consciência, se ele não fala, cara, olha que legal. Primeiro, olha que legal que a gente está fazendo. Se ele está assim, que saco, eu quero ir para casa, será que ele vai fazer a melhor gestão de pessoas no mundo? Não vai. Então, você vê, é muito sutil, mas ele fala, cara, calma, isso é legal. E como isso se conecta com a minha história? Ele fala, nossa, isso tem tudo a ver comigo, porque eu acredito nesses valores, eu acredito nisso que a gente está buscando fazer. Aí, check, temos pré-requisitos, legal, reconheci isso, tá. Agora, eu vou falar para os outros que eles têm que fazer. Ele vai replicar esse processo com os outros, ele vai chegar para os colaboradores dele e ao invés de falar, nossa, você fez tudo o que você tinha que fazer, ele vai falar assim, João, Maria, né, para a gente não entrar em questão de... E o que te move? Tá? E talvez o João e a Maria não saibam responder. E adivinha o que ele vai fazer? O mesmo processo que ele acabou de vivenciar. E aí a gente vai perpetuando e aí sim a gente cria essa sinergia. A tua escola ela é bem técnica. Você aprofundou bastante no científico, da escola da administração, da gestão, da liderança, tudo aquilo que a gente estuda lá com Kotler, né? Sim. Então, a gente estudou por anos essa escola. Te conhecendo e tendo a clareza de que o teu trabalho na prática envolve muito mais do que isso, eu te pergunto aonde que entra e aonde que conecta a escola tradicional da administração, que é um mundo científico, com uma visão mais sistêmica. Aonde que entrou essa visão sistêmica aí no teu currículo, na tua trajetória, né? E aí depois disso, como que a gente entra unindo a escola científica, técnica, tradicional da escola da administração com uma visão sistêmica dentro das organizações? Bom, como eu gosto de perguntas, ótima pergunta. Cara, eu acho que se a gente sair dessa nossa mania, às vezes, de etiquetar as coisas e colocar, não, isso é isso, e encontrar uma forma de integrar e de experimentar e de testar, sem etiqueta, sem o nomezinho, qual é o nome dessa teoria? Sei lá, deixa eu testar e ver se funciona. Eu acho que a gente talvez chegue em alguns lugares que vão nos surpreender. Porque senão a gente entra no mental e o nosso mental começa a filtrar. Ah, isso aqui não é científico. E daqui a pouco amanhã é científico. Então imagina, eu deixei de usar algo super poderoso que eu sei que funciona. Que hoje não tinha etiqueta. Que hoje não tem etiqueta científica, mas amanhã tem. Vai ter. Né? E se eu for, aí sim a gente traz essa mentalidade disruptiva, inovadora, criativa, de falar, deixa eu testar algo não científico e ver como isso reverbera. Nossa, olha só, trouxe resultado financeiro mesmo. Exato. Tá? Então, eu estou te respondendo dessa forma que talvez e eu mencionei essa palavra que às vezes eu me vejo, né? Que é e você também nós somos alquimistas. A gente vai adicionando novas ferramentas para a nossa caixa de ferramenta, e às vezes você fala, eu uso essa, às vezes eu uso essa, às vezes eu vou combinar, colocar uma fita,
um silver tape ali para amarrar as duas e vou testar e adivinha, ela vai funcionar. Ou talvez não funcione, falar, olha, então não vou mais usar ela. Mas esse lugar de experimentar, ele permite a gente, e é um tema que você me conhece muito bem, sou super... eu entro muito profundamente na nossa história única. O que faz o Eduardo ser único, o Rodrigo ser único? O que, nesse mundo dos negócios, a gente traduz isso como diferenciação, o posicionamento baseado numa diferenciação. Você não quer ser igual. Então, quando você começa a explorar isso, permite a gente se diferenciar. E quando a gente se diferencia, a gente é melhor reconhecido, a gente cria algo único de valor. Então, é uma visão... Novamente, eu devo estar misturando um monte de coisa aqui, mas eu acho que é bem interessante dar essa testada, assim, para quem acha que é disruptivo demais, beleza, mas o meu convite é muito da gente explorar esse lugar. Acho que esse lugar é um lugar poderoso de ser explorado. É como que a gente entra numa empresa, se conecta nessa empresa e experimenta o científico com o não científico e acha a melhor resposta de maneira responsável, porque eu não vou ter coisa em qualquer negócio, né? A gente recebe normalmente contratos importantes e a gente chega numa empresa para ter um diagnóstico, para entregar um resultado. E a gente, deixa eu experimentar essa fita aqui. Não vou experimentar. Na verdade, eu vou ter um processo. Como que é essa parte? Eu vou dar exemplo de alguns projetos que enfim, nesse ano passado eu rodei bastante, que foi, na verdade, durante o Covid, que foram projetos de desenvolvimento de liderança. Eu tenho diversas formações e muito conteúdo para trazer, inclusive um conteúdo mais um pouquinho diferente, coisas que eu criei, inclusive. O que me serve é colocar ali com detalhes de cada uma das metodologias e das atividades que eu vou estar fazendo numa empresa. Não muito. O que a empresa quer? A empresa tem dores, tem desejos, tem necessidades. Esse é o foco, né? Então, uma maneira muito tranquila de fazer, e óbvio, a gente depende um pouco da nossa experiência e tal, mas pegando uma bagagem de, 10 anos trabalhando com isso, a conversa que a gente tem com os clientes, com o RH, com o gestor, com o CEO das empresas número 1, ter muito clara qual é a necessidade. Já começa por aí que a maior parte das empresas não tem essas necessidades claras. Tipo, preciso desenvolver minha liderança. Legal, por quê? Não, porque isso é importante. Não, vamos entender melhor? Então é muito engraçado que antes mesmo de começar o trabalho, né, nas nossas conversas iniciais, um dos meus maiores objetivos vamos colocar na mesa e tentar entender todos juntos para a gente definir o escopo do projeto. Entendemos agora que a questão da liderança é porque é uma galera que cresceu e é muito boa tecnicamente, mas não tem experiência em trabalhar, em fazer realmente essa gestão humana, não tem soft skills. Beleza, é isso? O que seria sucesso? Então, essa é uma pergunta para qualquer projeto. Qualquer projeto, antes de você definir como você vai resolver, define o sucesso do projeto. Eu acho que os dois. Primeiro, o que é sucesso para vocês como empresa, porque daí eu tenho que garantir que o trabalho que a gente vai fazer no projeto esteja indo nessa direção. Muitas vezes eles não sabem nenhum dos dois. Ou eles têm uma visão muito superficial. Eu sou uma pessoa que eu sou professor, eu gosto de fazer pergunta. Então, ficar na superficialidade significa que talvez eu vou deixar para o achismo se o projeto foi bem sucedido ou não. Se a pessoa acordou bem, nossa, o projeto foi incrível. Se ela está de mal com alguém, foi um projeto péssimo. Para mim, isso não funciona. Então, a gente definir muito claro isso, e é uma pergunta que quem estiver assistindo aqui, se pergunte para qualquer coisa, o que vai ser o sucesso disso? Estou fazendo esse projeto, estou fazendo essa iniciativa, estou abrindo uma empresa, legal. O que é o sucesso? Não sei, então vamos responder. Então, esse é o início. E a partir daí, a gente começa a entrar em questões mais profundas. Então, a tua pergunta foi, na prática, como isso funciona? Funciona definindo essa direção, esse sucesso, e a partir daí, a gente começa a criar uma história com começo, meio e fim, usando nosso repertório para trazer as ferramentas, métodos, enfim, o que seja, para a gente alcançar o objetivo. O que eu vou só te trazer para finalizar isso é que eu sempre tento trazer uma combinação mais ou menos equilibrada de vários pontos técnicos e pontos humanos. Especificamente com liderança, não adianta a pessoa ser
super humana, né? Empatia e tal, e ela tecnicamente não conseguir fazer o que ela precisa, e nem o contrário. Ela ser incrivelmente técnica, mas não consegue ter uma conversa, não consegue gerar, né? A relação, criar empatia. Eu quero ir para um outro caminho aqui de conversa contigo, se tu me permite. Tem uma ideia sobre, podias falar melhor para nós, sobre acelerar os resultados das empresas, mas sem necessariamente a gente gerar um burnout no líder, né? Ou no executivo, independente do papel de liderança dele. A gente já fez um podcast gravando esse tema, né? Então a gente ficou lá 2 horas falando sobre isso, sobre uma experiência que tu teve, que mudou bastante, provavelmente, essa é a pergunta. Eu quero falar sobre negócios, mas eu quero entender a partir da visão de alguém que tem um nível de profundidade. Você tem um conhecimento muito técnico, experiência no mundo inteiro, e que agora passou por uma experiência, talvez, olhando assim de fora, não tão agradável, né? Onde ficou muitos dias, né, em coma. Então, todo esse teu processo, a minha pergunta é, o que isso mudou, né? Na visão na tua vida pessoal, eu sei que mudou um monte de coisa, a gente está conversando. Mas talvez aqui no podcast, o que mudou na vida desse consultor, desse mentor, desse cara que vai sentar na frente, e sempre sentou, e vai continuar sentando na frente de grandes lideranças, independente se é um executivo, se é um empreendedor, se é um empresário. O que muda, né? Tu continua com a mesma pegada, ou agora a gente chega numa visão paz e amor, agora a gente, tipo, como que é o novo Rodrigo Faerma na frente dos seus liderados? Então, paz e amor é ótima, gostei dela, né? Vamos criar um método paz-amor, né? Eu gostei dele. A gente falou isso num outro podcast. Eu passei por uma experiência quase morte ali, né? Eu fiquei 10 dias em coma, enfim. Quase não voltei, hesitei um pouquinho e caí numa bifurcação. Eu acho que é legal trazer isso porque eu tive em algum momento em algum outro plano, ter que fazer uma escolha de... Devolve ele. Eu acho que foi isso. Eu acho, pelo amor, devolve ele que não tá... Para onde vou? Como eu estou? Quem vai levar? Deve ter sido alguma coisa desse tipo. Mas o interessante é que teve algum momento que alguma escolha foi feita e quando eu acordei desse coma, me vieram vários conceitos. Um deles foi o desacelera. E é muito interessante, porque eu estava num super acelerado, assim, fazendo um monte de coisa. E eu falei, cara, eu estou sempre ajudando as empresas a acelerarem, a alcançar resultados melhores. E a mensagem é desacelera. Eu falei, cara, e por que isso não soa, não me pareceu paradoxal? Aí eu fui tentar começar a entender, escrever tudo que, enfim, eu fui fazendo download do que eu acessei aí em outro lugar. E aí eu percebi o seguinte, que a proposta de acelerar negócios, como o meu, como o teu, como de outras pessoas, continua. Mas eu acelero negócios e desacelero o dono do negócio. Tem. Eu estou descobrindo que eu já tinha coisas que eu já fazia, muito dessas experiências que eu tive, elas iam numa direção não tão declarada, não tão cientificamente comprovadas, mas tem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Primeiro, a gente ter essa conversa, né, 1 a 1 com o empresário e ele ter mais clareza, cara, por que ele está aqui, o que ele gosta. Cara, essa consciência permite ele fazer melhores escolhas. Isso aqui serve, isso não serve. Ele já está deixando de fazer coisas que não servem. Ele vai ter mais tempo? Talvez. Então, eu tenho também muita coisa de produtividade, de eficiência, gestão de tempo. Daí eu trago isso e ele fala, opa, eu tenho essas coisas para fazer e agora eu consigo fazer em menos tempo ainda. Olha, agora eu tenho tempo para ir passar mais com a minha família, passear com o cachorro, levar meu filho, minha filha no futebol, no balé. Olha que interessante. Tá, e quanto à tua gestão como liderança, que é um tópico que eu adoro e trabalho, olha, então eu estou saindo de uma gestão onde a gente chama de líder-herói, que é a pessoa que resolve tudo, e essa pessoa que resolve tudo, adivinha, ela não tem intervalo, né? Qualquer hora o pessoal liga para essa pessoa resolver tudo. E ela começa a realmente ser um gestor, a empoderar seu time, a fazer com que cada um encontre o seu melhor para atuarem ali e ela não ter que resolver tudo.
porque ela está dando a possibilidade de cada um mostrar o seu melhor. Então, de repente, a empresa se acelera, a pessoa que está ali, ela consegue literalmente viver uma vida mais plena, mais equilibrada e desacelerar, né? E com resultados melhores. Então, parece paradoxal, e isso ficou muito claro depois que eu saí dessa, né? Mas que é muito possível. E que eu acho que é escondido, as pessoas não querem saber disso. Né? As empresas, em geral, não querem que isso aconteça. Né? Então, se eu conseguir agora ganhar 3, 4 horas a mais no meu dia, adivinha o que a empresa quer? Trabalhe mais 4 horas. Exato. Então, a minha proposta com essa consciência tudo é conseguir mais tempo, agora vamos colocar o que é prioritário. O que é prioritário? Talvez seja a minha família. Colocar isso na nossa agenda, colocar ali e criar esse espaço. Então tem a ver com produtividade, tem a ver com priorização, tem a ver com valores. Pessoas têm clareza de quais são seus valores e as empresas? Porque eu acho que as pessoas não têm, e acho que quando a gente senta alguns empresários, sempre eles têm 2 sócios, a gente pergunta para eles, capaz de eles responderem coisas opostas, né? Como tu vê isso? Eu acho que a gente, né, sem entrar num lugar de vitimismo, porque, enfim, a gente tem muita manipulação do que a gente tem que pensar, de como tem que pensar. A gente tem, inclusive, os empresários sendo colocados como vilões, né, em certas gestões políticas aí, né? Imagina, os empresários sustentando um país e eles são os vilões da história. Não faz o menor sentido. Mas eu diria que a maior parte dos empresários e dos gestores não tem tanta clareza disso. É um convite para olhar, e parte do meu trabalho com a empresa, com o negócio, é olhar para isso, do dono do negócio, do empresário, para que a gente consiga mais sustentação. Então, número 1. E daí você falou uma coisa interessante. Temos 2 sócios, ou 3. É um casamento. Vejo isso, é muito. Eu já tive vários clientes que um sócio fala assim, não, olha, vamos trabalhar, tá, e o teu sócio? Não, ele não vai participar. Como assim ele não vai participar? Isso aqui é uma das coisas, vai da direção da empresa. Não, mas ele não quer. Eu falei, tá, podemos agendar uma conversa? E aí, logo numa primeira conversa, a gente desmistifica isso. Fala, cara, me fala quais são os valores da empresa. E quando a pessoa vai falar, eu falei, não, mas não me fala, escreve. E eu faço essa atividade com os 2 sócios. Você escreve aqui, você escreve ali em post-it, separadamente. Aí ele escreve, fala, coloca os 3 principais valores da empresa. 3 post-its aqui, 3 aqui, sem ninguém ver. Um não vê o do outro. Adivinha o que acontece quando a gente coloca os 2 um em frente ao outro? Cara, e se a gente tem os 2 sócios e tem valores distintos, valores da empresa que são distintos, não são valores pessoais, valores da empresa, como é que essa gestão está rolando? Como é que esses colaboradores, a gente não fez a pergunta para os colaboradores, eu faço também, se a gente for entrevistar 2, 3, 4, 5 colaboradores-chave do negócio e falar assim, quais são os valores da empresa? Você acha o quê? Se eu tenho os 2 sócios que não estão de acordo, vai ter esse desencontro ali embaixo. Então você vê que a gente não entrou em nada muito escrever em post-it. Só isso já é algo que chama para acende a luzinha do alarme, falando, opa, a gente não tem nem concordância com a direção da empresa. E aí o trabalho começa. Então você falou de maneira prática, né? Foi uma das perguntas que fez. Essa é uma maneira prática. A gente começar com perguntas bem simples e que normalmente evidenciam um grande problema. E eu te conheço o suficiente para saber que quando você vai fazer o teu trabalho de mentoria com os seus clientes, acontece isso. Eles têm muito pontos cegos. A gente está focado, com o meu produto, o meu serviço, venda. E antes, o que você está fazendo? Qual que é o teu propósito? Quais são os seus valores? O que é sucesso? Não sabem. Então eu sei que o teu trabalho muitas vezes é de ajudar os teus clientes a tangibilizar isso. Eu tenho uma pergunta boa aqui, acho que é boa. Todas foram incríveis, maravilhosas. A gente entra no nosso último bloco de perguntas. Beleza. Agora, quando passa de meia hora, eu sempre digo que é o último bloco. Já passou meia hora? Eu acho que já. Vamos ver ali. Já passou meia hora. Passou. Então, esse é o último bloco. Siga @Rodrigo Faermo, fala aqui no Instagram. Aproveita e me segue também, @Eduardo Arruda Oficial. A gente vai estar gerando conteúdo. Já faz anos que a gente gera e não vai parar nunca. Tem mentorado meu que pergunta se precisa gerar quanto tempo. Eu falei, todos os dias entre hoje e a tua morte. É bastante conteúdo, de constância. Rodrigo, tudo que a gente falou até agora, experiência de quase morte, de ser internacional, de uma escola bem prática também.
o que o novo empresário, o novo tutor, o novo mentor, Rodrigo, não abre mão nessa sua segunda chance de vida, ou na sua segunda parte da sua vida? O que você não abre? Uma pergunta, novamente. É algo que eu estou processando, assim, mas literalmente, a morte trouxe, demonstrou a importância da vida, né? Não é uma coisa muito filosófica. Isso impediu que eu pudesse me despedir de pessoas e fazer coisas e preparar coisas. O que eu posso te falar? É que eu trago uma visão muito clara. O que eu não abro mão de agradecer os meus pais, de valorizar o tempo que eu passo com a minha filha. A gente está literalmente aqui no podcast e a minha filha está aqui. Peguei ela na escola e vim para cá. Por quê? Porque isso para mim falamos de prioridade, são máximas prioridades que eu... E tem uma coisa que você falou agora, literalmente, de gerar conteúdo, que você é talvez uma das pessoas mais incríveis que eu conheço em potencializar os seus clientes de gerarem conteúdo, né? A gente tem diversos exemplos aí muito legais, e eu vou me incluir, tem muita inspiração que você traz, e inspiração prática. E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa que eu não abro mão é de compartilhar mais. Eu vou dizer que eu era, não propositadamente, talvez um pouquinho... um pouquinho aquela coisa, não, deixa para amanhã, mas eu não compartilhava, eu consumia, eu tenho muita coisa, muito conhecimento, e o quanto disso era compartilhado com o mundo. Então, às vezes, tem uma coisinha que a gente pode compartilhar com alguém que vai mudar completamente, que poderia mudar a vida de outras pessoas, e adivinha o que acontece? A gente cria um monte de historinha para não compartilhar. Então, quando você me fala assim, o que eu não há, né, depois de todas as experiências, uma coisa que eu estou testando muito e de, cara, como eu consigo compartilhar mais. Para quê? Como? Não importa, isso tudo aí, né, não é o de menos importância. Ah, mas eu vou vender, cara, dá. Eu acho que são questões de priorização. Ó, a Belinha. A Belinha, ela tá querendo participar do podcast. Ela participou do segundo episódio. Do primeiro episódio com o Paulo Pimon, ela não quis participar. Falou muito do masculino. Acho que ela não se identificou. Afetou um pouquinho. E no segundo da Eli, ela se identificou com os pontos fortes. E agora, você falou sobre família, priorização. Ela falou, gostei. Filhos. Isso, então a gente entra nisso. Então, acho que para mim, eu acho que a nossa passagem aqui ela é muito rápida. Então, não deixe para amanhã absolutamente nada daquilo que é prioritário. Qualquer coisa que é máxima prioridade, não fala, amanhã eu faz isso. No meu caso, eu estou falando de família, eu estou falando da minha filha, e eu estou falando de compartilhar o nosso melhor. Tem aquele livro, Os 4 Compromissos, que talvez seja para um outro podcast, que eu adoro esse livro, mas tem um dos compromissos desse livro que é sempre compartilhar o que a gente tem de melhor também. Mais duas coisinhas para a gente encerrar. Vai. Como que a gente traz mais clareza para uma pessoa entender o que é sucesso? Eu estou mensurando o quanto eu vou ser chato. Por quê? Ele tem que ser só entendido ou ele tem que ser sentido? Então, até nisso seria uma provocação. Tem pessoas altamente racionais e a coisa tem que ser 0 e 1, binárias, né? Então, para essas pessoas, ela quer uma resposta precisa. Eu costumo cutucar um pouquinho e falar, tá, se você fechasse o olho e daqui a um ano, digamos, você alcançou o sucesso, o que você estaria sentindo? Daí já dá uma quebrada. Então, sai do mental. Então, para mim, a tua pergunta é excelente, né? O que é... Cada um vai ter uma resposta diferente. Eu acho que a gente tem que encontrar outras pessoas que possam nos ajudar fazendo perguntas. Pode ser uma maneira muito legal. E não é um processo super complicado. Às vezes você pode chegar para tua mãe e falar, nossa, o que você imagina sendo sucesso para mim? Pega uma prima, uma professora, um colega, não sei. Ali é capaz de aparecerem algumas coisas. E aí você como pessoa, ser humano, profissional, porque a gente pode ter sucesso em diversas direções diferentes, né, em diversas aplicações, aí é realmente a gente usar um pouquinho a nossa imaginação e tentar preencher aquele espaço que talvez hoje não esteja preenchido.
Tá? Então eu vejo, por exemplo, muitos empreendedores falam, porque eu quero sucesso. Tá, o que é sucesso? Não, eu quero ganhar muito dinheiro. Você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar muito. Tá, então eu pego ali e dou R$1.000. Pronto, ganhou. Você alcançou o sucesso? Não, não é R$1.000. Quanto? Então daí tangibiliza. Eu quero ganhar 10 mil. 10 mil ao ano? Não, 10 mil ao mês. Então nós estamos falando de R$120.000, é isso? Então se você tem R$120.000 é o sucesso máximo? Não, eu quero ser reconhecido. Tá, então se você é reconhecido e não ganha, não faz esse dinheiro, é legal? E daí a gente começa um processo investigativo. Tá? E que pode mudar também, porque conforme a gente for subindo, tipo um videogame, a gente vai passando de fase, esse sucesso ele evolui também. Mas a gente fazer esse tipo de pergunta, se só isso é suficiente, ou a gente precisa de outras coisas. Eu conheço pessoas que falam, cara, eu não quero nem ganhar, eu só quero ser conhecido. Eu tenho uma pergunta, não é uma pergunta, eu estou concordando contigo, e isso vai se transformar em pergunta para o podcast episódio 4, com o Jefté. Que legal. Eu estava assistindo, porque agora eu estou gerando conteúdo no TikTok. O meu último vídeo deu 0 visualizações. Então quer dizer que aquilo que eu entendo de Instagram, eu percebi que eu não... Não gostaram da tua dancinha, foi isso? Não gostaram da minha dancinha no TikTok. E aí, esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Tem um cara que ele chega com o celular e ele pergunta para a pessoa assim, né? Ele faz várias enquetes e eu acho muito legal porque aquilo ali gera interatividade, com o intuito dele é muito legal. Ele pergunta, por exemplo, né? Você se acha bonito? Que nota você se dá? Que nota você se daria? Daí ele pergunta para outro. Então, cara, fica uma sequência legal. Sim. Esse mesmo cara pergunta o seguinte: o que você faz, quanto você ganha e quanto você gostaria de ganhar? Legal. Cara, ele entrevistou uma menina, entrevistou não, simples pergunta, né? Quanto você ganha? Eu ganho R$1.300 por mês. E você é feliz com o seu salário? Ela falou, não. Você queria mais? Sim, tipo, é óbvio que a gente ia ouvir essa resposta, né? Aí ele pergunta, quanto você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar 1.500. Então, eu voltei aquele vídeo acho que umas 10 vezes para tentar entender. Mas justamente é isso, ter clareza o que para mim é sucesso. Mensurar. É claro que nessa questão ali, possivelmente, ela tem algumas crenças bem limitantes, escassez. A gente pode falar de outro assunto, né? Talvez num outro momento. Mas é isso. Tu traz uma clareza com boas perguntas, né, para as pessoas, eu acho interessante. Quando a gente contrata o Rodrigo Faerman, normalmente a pessoa, a empresa, o empresário, o empreendedor está contratando o quê? Eu acho que a primeira palavra que me vem na mente, tá? E que eu falo, eu não sou simplesmente, né, o meu CNPJ não é uma empresa que ele está contratando, ele está contratando uma parceria para criar algo junto, né? Então, eu já trabalhei com consultoria, a gente traz algo já feito, pronto, né? Solução de prateleira. Funciona? Muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona. Então, o que eu acredito, baseado em tudo que eu vivenciei, que as maiores transformações que acontecem, elas têm que acontecer baseado em alguma coisa que enraiza, um DNA. Por isso que o meu trabalho muito é dessa parceria, da gente sentar junto, de entender de forma profunda, e aí, a partir daí, co-criar esse caminho. Tem muita coisa que a gente não reinventa a roda, então não estamos falando, não, vou criar um negócio totalmente novo, mas tem coisas, né, que direcionam que se ela acontecer vindo somente de uma das partes, ela diminui a tua probabilidade de sucesso. O que eu quero dizer? Se eu venho como consultor e falo, eu já conheço o teu negócio, deixa eu te falar o que você precisa. Pode ser genial, e eu já fiz isso, eu já trabalhei em consultorias, é genial a solução. Adivinha o que acontece? Ela não encaixa na cultura da empresa, ela não encaixa na real necessidade. E aí, é incrível, maravilhoso, lindo no papel, só que médio e longo prazo não sustenta. Tá? Isso é quando eu trago como consultor. E o outro método é quando o gestor, né, ou o dono da empresa, o empresário, fala assim, não, é isso que tem que acontecer dessa forma. Eu sendo muito questionador, eu vou falar, tá, me explica um pouquinho por que dessa forma, e ele vai explicar, não, eu falo, tá, então por que você está precisando me contratar se você já sabe a resposta? E muitas vezes ele fala, realmente, talvez não seja isso. Estamos abertos a entender e validar isso? Estamos. E daí a gente faz o nosso processo de cocriação. Então,
Com certeza eu trago uma experiência, uma bagagem aí de mais de 20 anos com tecnologia, com a parte muito técnica, a parte muito humana, a parte sistêmica, né? Uma visão um pouquinho, uma visão muito estratégica, global, entendendo como as coisas se correlacionam. A gente às vezes está olhando, não, meu sistema, ou esse time, ou isso. Tem coisas mais profundas normalmente que estão direcionando tudo isso. Então eu trago tudo isso e não é uma visão só filosófica. É ação, tá? Então, um dos grandes diferenciais que eu tenho é entendemos qual é o problema, entendemos qual é a direção, vamos definir o plano, tá? Eu não entrego isso, eu falo agora vamos colocar em ação. Eu trago, enfim, eu, meu time e tal, para a gente alcançar esse objetivo juntos e alcançar esse sucesso. E daí, normalmente, né, é uma relação, tá? Então, essa relação, ela tem tem várias fases. Às vezes a gente consegue conquistar o sucesso desse projeto e adivinha, passamos de fase, tem um novo projeto. Vamos fazer junto? Vamos? Não vamos? Às vezes a empresa se sente tão empoderada, tão pronta com o que a gente traz, que ela fala, cara, eu acho que a gente já lida. Perfeito, vai. O que a gente mais deseja é que todo mundo consiga caminhar com as suas próprias pernas. Eu sei disso. Toda a mentoria que a gente faz é um desafio e parece que é subjetivo no começo e depois é algo bem prático que gera. Então esse foi o nosso episódio número 3 do podcast Propósito com o Rodrigo Faerma. Foi um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Eu que Obrigado agradeço. pela honra de disponibilizar um pouquinho, né, da tua história, da tua sabedoria aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade sou muito fã do teu trabalho. Vamos juntos nessa. Parabéns e até a próxima. Até a próxima temporada junto. Valeu.